Porto Seguro foi o primeiro local onde os portugueses chegaram no ano de 1500. Porém, foi apenas em 1535 que foi criado o vilarejo, antes conhecido como Ninho Ezembé. Boa parte do que foi construído naquela época se perdeu com o passar dos anos. Hoje em dia, contudo, ainda é possível encontrar um patrimônio bem interessante, e a história segue. Vive nos monumentos históricos de Porto Seguro, que encantam cada visitante. O que permaneceu até hoje é atualmente conhecido como Centro Histórico de Porto Seguro, uma pequena vila de Porto Seguro localizada no ponto mais alto da cidade. Além dos monumentos históricos e a paisagem exuberante que esse local apresenta, ainda pode-se deliciar com as maravilhosas comidas típicas. Essas são as delícias que fazem dessa cidade histórica ainda mais agradável. Hoje em dia, apenas 48 moradias não foram destruídas com o passar do tempo. Além disso, há 2 igrejas ali presentes, um museu histórico, o farol, as ruínas da antiga escola dos seminaristas e um marco do descobrimento, trazido pelos portugueses no ano de 1503. Se você gosta de artesanatos, esse local ideal para conhecer. Afinal, você pode encontrar diversos indígenas que vendem suas bugigangas na feira do artesanato. E não se esqueça de deixar a sua fita como lembrança próxima ao farol. Viu como em Porto Seguro o Centro Histórico dispõe conhecimento relevante sobre o Brasil a cada visitante? Com certeza aquela foto da igreja do Centro Histórico de Porto Seguro, que também é chamado de Cidade Alta de Porto Seguro, e de outros trechos do cenário, vão marcar a experiência de viagem. Não acabou. Continuamos a leitura, que há mais dicas para guardar nesse vídeo. Durante a expansão marítima portuguesa, muitos foram as colônias desse país europeu. Com isso, os portugueses usavam monumentos sinalizando que aquela região pertencia a eles. E foi assim que o marco do descobrimento veio para o nosso país. Existem contradições sobre quando o marco do descobrimento chegou ao Brasil. Alguns defendem a ideia de que tenha sido no ano de 1503, enquanto outros afirmam que foi no ano de 1535. Nessa época, o capitão Pero do Campo Tourinho chegou à colônia. Contudo, podemos dizer que o marco do descobrimento simboliza o ponto inicial da colonização do Brasil, ou seja, o início da nossa história. O farol de Porto Seguro. Um pouco mais recente que as outras construções localizadas no Centro Histórico de Porto Seguro, o farol foi inaugurado em 26 de julho de 1907, porém naquela época ele foi construído a partir do ferro e tinha uma escada no exterior. Foi apenas em 1947 que ele foi substituído pelo monumento que se encontra até os dias de hoje. O farol está localizado a cerca de 1,5 km de distância do porto da cidade e sua localização garante uma das melhores vistas da cidade. Quem diria que um edifício criado para a proteção de um povo se tornaria um dos maiores pontos turísticos do país? Museu do Centro Histórico de Porto Seguro. O Museu do Centro Histórico de Porto Seguro também é uma atração para muitos turistas que visitam a cidade. Com artefatos antigos e pessoas que conhecem a história do lugar, você consegue fazer uma bela viagem ao passado. Mesmo a cidade não tendo crescido muito, devido à falta de ouro e minérios,
Ainda assim, ela conseguiu abrigar pessoas muito importantes para a história do Brasil. Sem dúvida alguma, você pode encontrar grande parte dessa história nesse lugar paradisíaco. Vale lembrar que, antigamente, esse museu de Porto Seguro era a principal cadeia local e ainda hoje você pode encontrar as celas onde ficavam os presos naquela época. Ao visitar o centro histórico, é necessário um guia turístico? Primeiramente, se você pretende visitar o centro histórico de Porto Seguro, se lembre do seguinte: você precisa levar uma câmera fotográfica para fazer registro de tudo à sua volta. Afinal, não seria uma boa ideia conhecer o lugar onde começou o Brasil e não guardar nada de lembrança, não acha? Esse trecho do centro de Porto Seguro merece muito mais que algumas selfies e fotos tremidas. Capriche, porém a ideia de fazer o passeio com guia turístico pode variar de pessoa para pessoa. Afinal, fazer o passeio apenas pelo centro histórico não tem necessidade, mas se tiver interesse em fazer um tour pela rota do descobrimento, essa pode ser uma boa ideia. Vale lembrar que o Centro Histórico de Porto Seguro, o funcionamento ocorre de segunda a sábado das 10 às 18. Por isso, anote o período de visitação na sua agenda e celular para não ter surpresas desagradáveis. Porto Seguro é o primeiro ponto de chegada dos portugueses. No ano de 1500, a cidade conta com uma riqueza histórica muito grande, capaz de impressionar a qualquer um, desde comidas típicas a artefatos religiosos. Esse é um excelente local para quem gosta de conhecer culturas de outros povos. Então, se você pretende se aventurar Brasil afora, tenha certeza que essa pequena cidade, no estado da Bahia, deve estar em sua lista, porque foi dali que surgiu o Brasil. E diz o ditado popular que é preciso entender a história para entendermos a nós mesmos, não é? Por fim, se você gostou desse vídeo, desse passeio histórico de Porto Seguro, sem sair de casa, não perca a oportunidade de ir ao Memorial Epopeia do Descobrimento, caso vá um dia conhecer Porto Seguro. Esse ponto turístico que reúne exposições sobre descobrimento do Brasil e uma réplica em tamanho real de um navio português. Fiquem com Deus e até o próximo.